Pessoal, eu vou passar primeiro, antes da gente iniciar, tá? A aula, eu vou passar as orientações para vocês sobre as diretrizes aqui do cenário digital, tá? E depois a gente volta à nossa programação normal. Deixa eu compartilhar aqui com o áudio, fica mais fácil. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela. Agora sim. Então, na última aula, a gente falou a primeira atividade, isso, semana passada. E, né, já está disponível, já enviei a mensagem para vocês, tá? Assim que ficou disponível semana passada. Hoje vamos, né, evoluir aí no assunto aí de projetos elétricos industriais. Deixa eu... Aqui, ó. O projeto está aqui. Eu lembro que na aula passada eu não... eu estava aqui sem o acesso aqui do AutoCAD, tá? Eu já vou deixar aberto aqui o arquitetônico e o diagrama unifilar, tá? Só carregar aqui rapidão. E também vou abrir logo o diagrama unifilar. Abrir o diagrama aqui, tá? Então, o projeto. Aí lembra que lá para a planilha de preços unitários, tá? Que a gente estudou na aula anterior aqui, ó. A gente até... Ah, não. Aqui foi outra turma aqui, ó. Eu vou aproveitar. Quer saber? Vamos usar esse daqui só como base aqui. Eu não me lembro se eu salvei, é porque eu dei aula para outra turma, tá? Aí lembra que, por exemplo, o arranjo físico aqui, né? Dos equipamentos elétricos, classificação de áreas na planta, né? Essa classificação não é relacionado a áreas classificadas, né? Geralmente, áreas classificadas são áreas com risco de explosão, tá? E aí, eu lembro que na aula passada aqui, é porque eu dei essa aula para outra turma. Aí, por exemplo, você precisa de
de duas cópias aqui, não, três cópias aqui, né? Aí tá vendo que já aparece aqui no, que aqui tem uma fórmula, tá? E ela tem uma estrutura condicional. Se não tem, por exemplo, uma entrada aqui, igual aqui, ó, deixa eu apagar a entrada, ó, você viu que sumiu aqui, ó. Então, ela é condicional. Se não tem uma entrada, ela fica como vazia aqui. Se tem a entrada, e aí as fórmulas aqui relacionadas por exemplo, aqui, ó, aos encargos, ó, aí, ó, 0,65 de PIS, COFINS 3%, CSLL 2,88, eu nem lembro que imposto é esse daqui, ó, IR, ISS. Então, no total aqui, ó, dá praticamente, quando a gente, por exemplo, a gente tira nota como CNPJ, né? Você pode tirar como CNPJ, você pode tirar uma nota também como autônomo. É só você ir no VaptVupt e aí você apresenta um serviço, né? É, quanto que você, por exemplo, você pode apresentar na forma da TRT, né? Que para o eletrotécnico é o termo de responsabilidade técnica que você assina, né? Quando você acessa lá o seu órgão de classe para você, por exemplo, você está fazendo um projeto elétrico, né? Aí lembra que o eletrotécnico ele pode assinar projetos elétricos até 800 kVA, tá? De potência aparente aí. Então ele pode assinar esse projeto. Aí ele faz a TRT, né? Que é o termo de ajuste, ou é outra coisa. É o termo de responsabilidade técnica, né? Eu tava confundindo com TAC aqui, né? O termo de responsabilidade técnica, e aí, nesse termo de responsabilidade técnica, ele fala que fez o projeto elétrico com a carga. Vamos supor que tem uma subestação de 500. No caso, são duas aqui, né? Então, só quem pode assinar o elétrico é um engenheiro eletricista, porque duas de 750 vai dar 1.500, né? Então, dá 1.500 volt-ampere, né? Dois transformadores. Se fosse apenas um, o eletrotécnico ele pode assinar. Então, no TRT, né, quando você assina o TRT que fez o serviço, estou chutando um valor aqui aleatório, tá? Sei lá, vamos supor que você fez o projeto por R$ 10.000. E daí você apresenta lá no VaptVupt, né? E pede para fazer o RPA, que é R, né? Registro de Pagamento Autônomo. E o imposto, o total dele aqui não está mostrando, aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui dentro do Alt, deixa eu ver. É porque tem como você entrar na notinha aqui, ó. Eu sei que dá 16, alguma coisa aí, né? Aí é uma forma de você fazer o recolhimento aí. Obviamente, tem o recolhimento da taxa do seu órgão aí, no caso, é o conselho dos técnicos aí, né? Aqui o regional, né? Que é aqui da região Goiás, tá? Então, esses serviços você vai registrando aqui, né? Aí, no caso, igual eu falei na aula passada, os que têm a ver com atividades ou documentação direta, né? E que tem a ver com atividade ou documentação indireta, no caso aqui, ó, a RT, né? Seria o TRT, né? Do projeto. Aí, quando você faz ele, né? Faz com RPA, por exemplo, como autônomo, você consegue fazer esse recolhimento aí, né? Perante ao fisco aí. Então, aí, por exemplo, estou chutando aqui, né? A, esse arranjo dos equipamentos elétricos, né? É porque eu acho que o que eu fiz na semana passada eu devo ter apagado ele aqui. Então, esse arranjo, vamos supor que você vai registrar ele numa folha,
A 3, né? Ela é um pouco maior do que a A4 aí, né? Então, você vai precisar, sei lá, de três quantidades aí, tá? Então, já aparece aqui na planilha, né? E aí, por exemplo, para esse arranjo de equipamentos, o engenheiro, né? Ele, isso aqui é a estimativa homem-hora, né? É o quanto que vale a hora dele aqui. Eu estou lançando valores arbitrários, aí. Então, o engenheiro ele está envolvido nessa atividade, já que é duas subestações, né, de 750 aqui, né, kilovolt-ampere, e da DCD Combustíveis e Derivados, tá? Então, aí vamos supor que deu, sei lá, 20 reais a hora, ou meia hora dele aqui. E aí do projetista também para passar, né, todo o desenho ali, seja para o programa, ou seja ali manual no AutoCAD, né? Hoje em dia, eu acredito que não tem nenhuma empresa, a não ser que tenha alguma de arquitetura muito específica, né, que faz um trabalho específico, mas tudo é eletrônico. Ou é o próprio AutoCAD, ou então é um software que ele funciona com o princípio aí do AutoCAD, aí, né? Arquivos geralmente com a extensão DXF aí. Aí vamos supor do projetista aqui, sei lá, 10 reais. E aí o desenhista, né, como, né, uma tarefa ali menor ali, né? E aí sim, o desenhista, geralmente o pessoal, dependendo da empresa, chama de cadista, né? Aí esse cadista, geralmente, ele utiliza um programa tipo o Proelétrica, né? O AutoCAD Illumine. E aí esse desenhista utiliza esse programa, por exemplo, do AutoCAD Illumine, tem um programa de desenho igual esse daqui do AutoCAD 2D, né? Que é chamado KiCad. Aí o KiCad, ele faz o desenho igual, que é as mesmas ferramentas aqui. Você pode até configurar, e aí, quando eu falo a mesma ferramenta, né, de formação de linha, formação de retângulo, é, extração de cotas do desenho, você poder, para cada tipo de, por exemplo, linha, né, você pode dar um nome, uma cor para ela aqui, para na hora de você fazer a limpeza da arquitetura ficar mais fácil, tá? E aí isso você estende para o projeto elétrico, estende para o projeto de SPDA, o de CFTV e por aí vai. Cabeamento estruturado, tá? E aí vamos supor que o desenhista, né, ele tem um treinamento nesse software, ele faz o desenho rápido ali e o homem-hora dele é 5 reais. E do pessoal da administração, não, né, não houve direto aqui serviço, só o pessoal mesmo técnico, tá? Isso aqui eu estou arbitrando aqui, tá, pessoal? Então, até então, o unitário aqui, né, de cada um, né, dessas quantidades aí, deu 2.200, precisa de três aqui, então, 6.600 até então. Aí, deixa eu salvar, né, para não, para não acontecer igual o da aula passada. Você tem o valor, né? E até na aula passada eu fui falando um por um os itens aqui explicando, tá? Aí agora nós temos a atividade 2. Lembrando que eu já deixei o material extra em cima do selo aqui, ó. A Nádila já até deixou o selo da próxima aula aqui, tá? Então já tem a pastinha com material extra aqui para vocês se orientarem. Inclusive, até o professor do presencial, ele tem esse material, tá? No projeto que ele vai mostrar lá para vocês, tá? Eu vou mostrar alguns padrões aqui de projeto para vocês. Só ir na pasta lá de situação de aprendizagem. Então, vamos pegar aqui a folha da atividade 2. Já salvá-la aqui. Ó, já salvou.
Então, para atividade 2 aqui, pegando aqui a SAP também, tá? Para a gente continuar aqui no. Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo, que aí esse documento aqui, ele foi elaborado com uma automatização aqui de célula, e aí, se você deixar ele com a marcação do parágrafo aí, ele vai atrapalhar. Então, esse aqui é um modelo, né, de que vê a atividade 2 aqui, ó. Depois que você elaborou a planilha de preços unitários, né, ou seja, foi arbitrando o valor para cada um desses serviços aqui, você vai ter um montante aqui, né? O total sem imposto, né? O líquido, vamos dizer assim, e o imposto, aí juntando os dois dá o valor bruto que foi cobrado. Eu peguei esse aqui aleatório, tá bom? Mas esse valor vai ser importante para você montar a sua proposta técnica. A proposta técnica aqui, pessoal, ela tem também a ver com o memorial descritivo, tá? Aí eu vou pegar a minha análise aqui, eu vou deixar aberto isso daqui, que aí eu vou fazendo a comparação da análise, vocês vão vendo aqui. Deixa eu, antes, isso aqui é um exemplo, é uma das pranchas do projeto aqui, né? Essa daqui é a prancha do quadro da entrada de energia, por exemplo, tá? Da subestação, tá? Eu peguei isso aqui de um projeto real aí da JC Distribuição, tá? Se eu não me engano, é lá do Marabá, esse daqui. Então, todos os itens, eu lembro que eu comentei aqui na aula passada, cada item, eu fui mostrando um exemplo, o projeto. Então, esse daqui é uma das plantas do projeto, tá? A carga total dele, ó, tá no cálculo de demanda aqui, ó. Ele deu uma carga total, ó, de 298.567,5 volt-ampere, mais conhecido como 298,6, né? Aqui fez a aproximação para uma casa depois da vírgula aqui, né? Como o próximo número se ele for maior ou igual a 5, você vai fazer a aproximação, você vai, esse número aqui, ó, essa casa, ela está mais próxima, né, o 5 aqui, né, do 5 até chegar na outra casa aqui, para completar aqui o 1, né, é porque se você tirar esse número aqui dessa, só para vocês entenderem a regra aí da aproximação, tirar esse número aqui, ó, por exemplo, só deixar ele aqui, ó, é 0,600, 0,5675 aqui, né? Ou 0,5 aqui. Então eu quero aproximar ele para uma casa depois da vírgula, ou seja, o quão próximo, quando eu faço a aproximação aqui pela regra, ele vira 0,6, tá? Aí somando com esse dá 298,6 kVA, né? Que aí, para você transformar em K, né? É vezes 1.000, né? Então aqui tem que dividir por 1.000. Aí por isso que dá 298, né? Aí no caso aqui 0,6. Aí quando eu faço essa aproximação, esse número aqui, né? Por exemplo, uma casa depois da vírgula, sempre você olha para o próximo número.
Aí esse número aqui, se você pensar numa escala de uma régua aqui, né? Aqui tem o zero, aqui tem o um, né? Então esse número, você concorda que ele está na metade aqui, né? O 0,5 é meio, né? Na metade, entre o zero e um. Tô, pe- tô, eu reduzi o número a próximo de uma unidade para ficar mais fácil de a gente entender aqui. Então, como 0,5 ele já está aqui no meio. Só que aí existem as gradações aqui, ó. Na verdade, seriam 10 gradações aqui, né? Aí o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e um, tá? Então, o 0,56 ele está mais próximo do 0,6. Aqui seria o 0,5 e esse daqui seria o 0,6, né? Então, ele aqui, se ele tivesse 0,4, ele está mais próximo aqui do zero. Aí, a regra da aproximação aqui seria 0,5, tá? Agora, se ele tivesse 4, ou, né, ou 4, ou 3, ou 2, ou o próprio número aqui, que aí seria zero aqui, né? Então, ele está mais próximo vamos dizer assim, do 0,5. Aí por isso que até de um a 4 eu mantenho o valor. Agora, se ele tiver de 5 ou mais, por exemplo, vamos supor que ele fosse, em vez de 0,5, 0,9. Então ele estaria aqui. Então, se eu fosse aproximar, eu aproximaria ele, né? Aí sim, né? Aí é mais um motivo para ele estar próximo é praticamente 0,6, tá? Então é nessa a aproximação, né? O arredondamento ele segue essa diretriz. Se eu simplesmente só deixar uma casa aqui sem considerar essa regra, eu só estou truncando, né? Até o pessoal aí da computação aí, quem lida com o pessoal da matemática aí, né? Que lida aí com softwares aí, né? Análise numérica. Aí truncar é justamente você não considerar isso, né? Isso aqui são, né, valores menores. Eu estou falando aqui questão aí de medidas, né? Medidas, se fossem medidas lineares aí, né? Mas imagine isso daqui ser a distância, por exemplo, de um satélite, né? De um satélite artificial para um corpo aí, a Lua, por exemplo, aí, né? Então, aí às vezes essa vírgula aqui, ela não é milímetros ali, aí já seriam quilômetros, tá? É mais ou menos isso, pessoal. Deixa eu apagar logo rapidão aqui tudo. Então, a demanda aqui, ó, a demanda juntando o somatório de todas as cargas, a iluminação, tomada de uso geral, que nós vimos lá em projeto elétrico predial, né? Tomadas de uso, na verdade, pontos de força específico, né? Chuveiro, elevador, que basicamente são motores, né? Máquina, uma máquina elétrica, um motor ou vários motores aí, dependendo, né? Outro específico aqui, o no break aqui, né? Que aí junto aí com a UPS, né? Ar-condicionado, que é refrigeração, tá? Então, a demanda aqui, né? E dependendo do fator de potência aí, né? De cada um, principalmente fator de potência de motores aí, né? O ideal é aproximar ele para 0,92, né? Em conformidade com as normas e da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, a demanda total, fazendo um somatório de todas as cargas, deu 298,6. Então, aí você escolhe, né, o transformador, e é meio que padrão, tá? Para todas as concessionárias de energia, você tem as cargas já definidas. Você tem o de 75 kVA, você tem o de 112,5,
né? Você tem a outra opção do de 112,5. Você poderia até mandar fazer um aí tem uma loja aqui, né? Eletroenergia, ou lá na Transol, né? Ou qualquer outra loja especializada aí, né? Você poderia até fazer um transformador específico, mas os que você encontra, vamos dizer assim, na prateleira, né? É o de 75, 112,5, é, é, 150, 225, 300 e 500. Acima desses, que é o caso aqui do projeto aqui da subestação, e aí você, se é um específico igual esse daqui, você manda confeccionar ele. Obviamente vai ser mais caro, vai ser um projeto aí do zero aí, né? Uma empresa especializada para fazer essa confecção. Se não, você faz a união deles aqui. Aí, no caso desse projeto específico aqui, ó, foi escolhido o de 300, beleza? A gente fez essa recordação rápida aí, né? Então, a atividade 2 é elaborar uma proposta técnica, tá? Comercial de acordo com os dados levantados na planilha. Daí, para a gente tornar mais a análise aqui mais dinâmica, eu, eu até coloquei um material extra aqui, ó, para vocês. O professor presencial, quando ele mostra, né, essa atividade aqui para vocês, ele tem exatamente essa mesma orientação que eu tenho aqui, tá? Então, igual fala que algumas informações são subjetivas, igual lá no projeto, ó. Você pega lá na folha do projeto o número dele, aí existe, dependendo da empresa aí, né? Nós tínhamos até uma pasta compartilhada em um computador principal lá, né? Esse computador ele sempre tinha que estar ligado enquanto a gente estava trabalhando lá, né? Porque era nele que ficavam hospedados os projetos, tá? E era por ele que a gente acessava, porque o computador ele ficava lá, né? Inclusive esse era um escritório pequeno e aí ele ficava no computador de um engenheiro lá, né? E o Orlando, e aí esse computador ficava ligado, né? E tinha, até às vezes, quando ele saía mais cedo ou ia para alguma obra, ele deixava ligado porque os outros, né, o estagiário, o outro engenheiro lá que trabalhava também, né, e outros que acessavam, desenhista, precisava acessar pela rede, tá? E alguns acessavam até remotamente, acessavam pela internet na rede lá e ele ficava ligado lá no servidor. Aí, né, na época dava até para fazer, mas aí é, é, né, o dono lá do escritório não quis contratar um especializado. Você poderia contratar um NASA aí, né, ou contratar, ou então mesmo, né, hoje em dia a gente tem o Dropbox, né, os vários serviços aí de hospedagem na nuvem, né? Google Drive. E aí, você poderia também contratar alguém para fazer esse armazenamento específico ali, tá? Então, aqui são orientações, né? Eu vou dar orientações pontuais aqui para vocês, tá, pessoal? Então, informações vocês pegam lá na folha do projeto, né? Na folha original aqui, até que tá mostrando aqui, ó. DCD combustível, ou aí, ó, DE 360 elétrico 001, tá? Então, aí na hora que você transforma ele no projeto, faz a prancha, faz a limpeza da arquitetura, faz a subestação ali, né? Você, aí no caso, pelo desenho aqui, é uma subestação abrigada, né? Ó, pelo arquitetônico aqui, ó, tá vendo? Ó, tem na vista lateral, aqui no corte, né? Melhor dizendo aqui, na lateral, no corte AA, esse corte AA aqui, ó. Se a gente pegar a vista superior aqui, ó, tá vendo? Ó, A,
Deixa eu ver onde está. É isso mesmo, ó. Ele seccionou aqui, ó. Aqui ficam os dois transformadores, tá? Aqui é a calha que leva, que chega na média tensão aqui por cima, por exemplo, ó. Chega na média tensão, alimenta os dois transformadores e eles levam para um quadro, né? Para um quadro, o quadro parece que é esse daqui, ó. Um quadro aqui onde fica a parte de baixa tensão, depois que ele foi convertido, né? Da tensão 13,8 para tensão monofásica, né, 220, e a de linha 380 aí. Então, esses cortes, eles mostram os detalhes aqui, ó. Isso aqui é aquela porta metálica aqui, né, que faz parte lá do aterramento. Isso daqui, ó, por exemplo, quando você drena o óleo aqui, por exemplo, do GMG, né, do grupo motor gerador, ou então do transformador, ó, tem a área específica para descarte, né, desse óleo aí, né? Então, tem legenda aqui mostrando todos os detalhes aqui, tá? Então, essa proposta técnica aqui, ó, ela deve contemplar aqui, ó. Aí, por exemplo, vocês estão vendo que tem partes aqui, ó. Aqui, ó. Seria interessante criar um texto, né, que fale sobre o ramo de atuação da Mega Projetos aqui, né? No caso da Mega Projeto, não, da DCD lá Combustíveis, né? Que é dona da subestação Área 360, né? Por que que ela precisa dessa subestação, né? Para ampliar, né? Às vezes esse projeto aqui é um as-built do elétrico. O que que é um as-built do elétrico? Já tem, né? Já tem uma construção ali. Eles vão trocar. Às vezes tinha um transformador de, sei lá, tô chutando aqui um de 800, aí resolveram colocar dois de 750 ou só um de 750. E aí tem uma máxima na elétrica que a gente fala: quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, tem um, né? Então, se um transformador dá problema, né? Você tem o outro aí para suprir ou pelo menos para ajudar, né? Aí, geralmente, em empresas grandes aí, você não faz um transformador único aqui, né? Mas é aquela história, né? Às vezes, né, o cliente quer, né? Mas o engenheiro, o eletrotécnico aí que tem experiência aí, ele vai dar essas orientações aqui, né? Então, para vocês verem como que é um projeto, uma proposta aqui, né? Vocês vão fazendo a comparação aqui, né? Os documentos de referência, como é que você vai escrever, a descrição do serviço aqui, ó. Ó, a solução, ó, prevê o mínimo de itens listados aí, ó, o projeto da subestação, né, que ele está falando de distribuição de força, o de iluminação, o aterramento, né, é porque tem o aterramento, que é a parte de vamos dizer assim, dissipação ali de surtos e descarga atmosférica, e tem a parte do SPDA, que inclusive o SPDA, dentro dele tem o aterramento. Você poderia só ter o aterramento como medida de proteção, né? Mas você pode, inclusive, tem cálculos aí que a NBR 5419, né, a NBR relacionada aí ao SPDA, né, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, você pode fazer essa análise. Hoje em dia é mais difícil, são 4 livros, né, 4 volumes ali, né, inclusive algumas normas aí eu também deixei disponível para vocês lá naquela pasta, tá? Então, aqui são alguns itens aqui, ó, que você deve, sobre o serviço aqui, ó, a anotação de responsabilidade técnica ou a TRT, né, se fosse um eletrotécnico que está assinando, ó, que está nessa parte aqui de atividades ou documentos indiretos, né, no caso é um documento, né, tá?
a anotação de responsabilidade técnica, tá? É, se ele for um as-built, né, você tem que ver o antigo, igual, por exemplo, uma vez a gente fez um serviço na Camburi, né, na Universidade ali Camburi, e aí quando tinham vários cursos que eles começaram com eles lá na época lá, e a gente teve que fazer toda uma personalização, porque era uma fábrica de sapato antigamente, daí virou uma universidade, teve que colocar biblioteca, né, o espaço, fazer vários espaços ali, né, direção, salas de aula, né, salas de aula interativa. Então, a gente foi fazendo esses estudos ali e fazendo o projeto e também ajudando a execução. Inclusive, né, a gente ajudou lá, porque o que tinha lá já era um transformador com uma potência muito baixa aí, né? Inclusive tinha umas máquinas específicas, tem um curso lá de pessoal lá de pedras preciosas, e tinha umas máquinas específicas, o acesso era restrito, porque tinha pedras preciosas lá, então tinha até uma empresa de valores lá que ficava fazendo o monitoramento ali, né? Então toda essa documentação aqui, por isso que o ideal seria a gente fazer do zero, né? Mas aí, como o tempo desse nosso curso ele é bem mais reduzido do que se fosse um curso de engenharia elétrica, né? Eu já deixei as orientações aqui para vocês, né? E aí o intuito mesmo é você ver, né? Saber como que é feito um projeto, como que é feita toda essa documentação aqui, né? E ela é apresentada aqui para o cliente. Ah, aqui, ó, destacar no item 6 aqui na parte de exclusão, né? Tudo que não for, que não tiver no escopo do projeto, ou seja, ó, alimentação de cargas supridas pela. Isso aqui é uma outra subestação fora da subestação aí a 360, tá? Alimentação de transformadores dessa outra subestação, tá? Análise de consistência do projeto básico, né? Do original aqui, né? Porque esse, né, quando a gente fala escopo do projeto, né? O escopo do contrato, tudo que está no contrato, né? Que você vai listar em algum item ali, falando que você vai cumprir, né? E outros itens que não contemplam, por exemplo. Então, é importante você pôr isso aqui. E mais na frente aqui, ó, você vai colocar esse valor aqui, ó, o valor que você arbitrou aqui para os serviços, né, os valores, você vai registrar ele aqui na proposta técnica aqui, tá? Eu coloquei aqui na questão aí de validade, né, uma sugestão, né? Por exemplo, essa proposta tem validade de 30 dias, né? A partir da data de submissão. Tem muita proposta que só são 10 dias. Tem proposta que a empresa ela cobra um valor, né? Um valor ele, vamos dizer assim, é, a, por exemplo, estou chutando aqui um valor aqui, que eu já vi em muitos editais aí, de muitos serviços aí. Aí, por exemplo, cada proposta vale, sei lá, R$ 300, né? Então, você manda a proposta aí, e aí tem aquele valor, para não ficar aquele negócio, você faz 200, né, 300 propostas aí, e aí o cara vai só olhando a proposta ali para pegar o mais barato, por exemplo. Já tem empresa que, né, é o pessoal que faz essa prática aí, né? Inclusive, alguns profissionais, né, que eu discordo em chamá-los de profissionais, né? Que esse tipo de atitude aí, né? Pegam as propostas de outros aí, né? Não dá o devido crédito aí, só para colocar um valor menor para ele poder pegar aquele serviço, né? Porque a ideia de uma proposta é você fazer um orçamento, né? É literalmente você vê o valor mínimo, é igual numa licitação. Na licitação não é simplesmente o menor valor que vai ser aceito ali.
Mas o valor mais próximo, eu esqueci o termo aqui, chama, acho que é ponto de equilíbrio na parte lá da administração pública. Aí existe, por exemplo, sei lá, o Tribunal de Contas da União, né? Ele precisa que faça uma subestação, um serviço lá para ele, né? Uma obra ali, a parte civil. E daí o pessoal mesmo lá da instituição, eles fazem uma estimativa, uma cotação ali de preços e vê quanto que vai, né, em média vai custar aquela obra ali, aquele serviço, tá? E daí vamos supor que em média ele vai custar R$ 100.000. Aí chega uma pessoa, né, e orça ali por, sei lá, 110.000, que é um valor bem próximo aí, né? E ainda tem a questão de atrasos, de reajuste de contrato ali, eu não me lembro a porcentagem, acho que você ainda pensar em 40%, se não me falha a memória ali. E aí, por exemplo, tá aceitável, né? 40% seriam uns mais 40.000, né? E aí chega alguém aí viu que você orçou em 110.000, aí o cara pega e orça ali, por exemplo, em 30.000, né? Eu já vi valores e tem empresa que aceita, né? Ah, não, então o cara vai, se for um órgão público aí, né? E ele sabe que esse valor está muito abaixo ali, né? Ou seja, tem alguma treta, tem alguma falcatrua aí, né? Nesse serviço ali. Pode ser até, ó, pode dar abertura a tanta coisa, por exemplo, é, a pessoa pega o serviço, né? Aí orça esse valor pequeno ali para fazer, por exemplo, lavagem de dinheiro, fora de nota fiscal e por aí vai, tá? Então, assim, a questão aí da validade aí, né? Eu coloquei esse de 30 dias, pode, né, ter mais dias aí. E a questão também deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aí, por exemplo, você coloca no aceite aqui da proposta, né, da forma de pagamento também. Já vi muito projeto que na entrega do projeto, né, aí né, paga 100% do valor, ou então recebe 30%, ou recebe 40%, ou recebe fracionado em 3 vezes ali, né? Aí o restante, a porcentagem restante é quando dá a aprovação, né? Já com o projeto elétrico, e dependendo da demanda aí, né? E com certeza isso, a demanda alta aí, você tem que aprovar ele na concessionária de energia local, tá? Então, tem essas questões aí do projeto. Peço que vocês já. Eu até vi que já teve alguns alunos que já analisaram aí, né? Então, vocês observar esses pontos aí. É por isso que eu coloquei ele em amarelo aqui, destacado aqui, né? O que tá, o que foi acrescido aqui, né? Algumas coisas eu tirei até de projetos reais aqui, né? Para tornar mais, né? É mais crível aqui, né? Essa proposta técnica aqui. É porque essa proposta aqui ela também mistura elementos do memorial descritivo, né, que é o resumo. Se eu pegar aqui, já que a gente finaliza aqui, pessoal, que já tem outra turma já me aguardando. É, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar aqui esse memorial aí da extensão de rede de distribuição, né? E foi feita para esse cliente aqui, né? Então tem programas que inclusive até o que a gente tinha lá, o logo lá né, o do escritório lá, já ele na hora que você gerava lá no programa, ele gerava já tudinho aqui, a identidade visual, né, e também os termos, né, dados da instalação, objetivo, posteamento, já que é uma subestação, né, estrutura primária, né, que é a estrutura lá da média tensão, chave fusível, para-raio, condutor, data prevista, né? Que você faz um agendamento aqui, né? Então, e esses textos aqui, pelo menos na época que eu comecei aí, né, a estagiar, que
eu já estava fazendo a elétrica, nós pegávamos exemplos, né, de projetos, né, anteriores lá da empresa, e daí nós íamos alterando e tal, a no menos que fosse um projeto, assim, um valor muito grande, a gente tinha um serviço, a gente cuidava de projeto elétrico, também parte de segurança do trabalho, né? Literalmente, projetos, né? Aí, mas não um projeto no sentido de desenho de cálculo. Eram projetos, por exemplo, a gente fez um serviço lá para a Vivo, né, na época aí, que tinha adquirido aí a GVT e estava fazendo expansão, tá? E aí o treinamento dos funcionários, é, as reciclagens, né? Reciclagem NR10, os novos funcionários, né? Que aí tinha que fazer o NR10, tinha que fazer o CEP, né? Que é o anexo 3 lá da própria NR10, né? Que é o curso lá de CEP, que é mais 40 horas, né? Então, visita técnica na estação rádio base para elaborar o prontuário das instalações elétricas, que é uma documentação das instalações elétricas, no tocante ao projeto, obviamente, no tocante à segurança do trabalho, né? Aí, segurança do trabalho envolve os funcionários, envolve as certificações que eles têm para poder trabalhar, né? Os treinamentos relacionados à segurança e tudo, tá? Esse aqui é um exemplo aqui de um memorial descritivo, tá? Ele é um resumo da instalação elétrica, por isso que fala, ó, um poste de 11 metros por 1000, né, decanewtons aqui, que é bem semelhante ao quilograma-força, tá? É, conforme especificado lá no projeto, o mesmo ficará na subestação, que é uma subestação aí de 300 kVA, né, no caso, é as chaves fusíveis, né, a corrente nominal, a classe. Então, todo esse memorial descritivo é um resumo aí, né, da instalação elétrica, e ela será elaborada posteriormente, depois que o cliente aceita a proposta técnica, né? Ele faz o aceite aí da proposta técnica, e aí você vai elaborar o projeto, fazer o serviço, né? O as-built do elétrico, né? O como construído e a nova parte que você construiu, né? A extensão da subestação, por exemplo, né? Colocação de mais cargas e por aí vai, tá? Aí esses exemplos eu coloquei para vocês, tá? Então é isso. Ô, Jocildo, beleza? Aí até amanhã vai estar disponível a web aula de hoje, tá? Ah, e eu lembrei, eu tinha conversado com a Nádila, né? As correções da UC anterior aqui já estão todas prontas, tá bom? E aí eu lembro que tinha alguns ainda que não tinha feito a correção e tal. Já tá tudo ok lá, tá? Então é isso, Jocildo, né? Fica com Deus, tá? Seja bem-vindo e até a próxima web aula. Tchau. Boa noite. Boa noite. Amém.